Estamos aqui começando uma série de vídeos onde a gente vai ver na prática os testes de hipótese de coeficientes de correlação de Pearson e de Spearman, tá? Essa série de vídeos complementa a parte teórica de uns vídeos que eu tenho antes, né? A gente vai usar 4 softwares: o Excel como referência, um software chamado Biostat, o Python dentro do ambiente do Google Colaboratory, o Google Colab, e o StatDisk Online, que é o software do livro de Introdução à Estatística do professor Mário Triola, certo? Então, a parte 1 então diz respeito a coeficiente de correlação linear de Pearson no Excel, certo? Pessoal, então, esses são os dados que eu peguei desse artigo na revista Gestão de Águas da América Latina. Vocês estão vendo aqui bairro, densidade populacional e fração de área impermeável. Então os autores quiseram descobrir se existe uma correlação entre densidade populacional e fração de área impermeável. Ou seja, fazer crescer a população quando cresce e se densifica numa área, ela impermeabiliza mais? Isso é muito importante para estudos, por exemplo, de previsão de alagamentos em áreas urbanas, tá? Bom, a primeira coisa que a gente faz, eu vou até apagar isso aqui, ó, é você traçar um diagrama de dispersão. E aí, a partir dele, você tem uma noção do que está acontecendo. Esse diagrama eu coloquei aqui no eixo X as abscissas a densidade populacional, e nos eixos das ordenadas eu coloquei a fração de área impermeável. Você já percebe que há um crescimento de uma com a outra, tá? A dúvida é: esse crescimento é linear? É não linear? Bom, como a gente hoje tem facilidade de ver isso, já tentar ver isso de uma forma fácil em softwares como esse, né? Esse aqui é o Excel, que eu tenho uma licença. Então você pode vir aqui adicionar uma linha de tendência linear, colocar a equação e exibir o valor do coeficiente de determinação, colocar aqui no cantinho, vou aumentar a fonte, e aí você já consegue ver que o coeficiente de determinação está razoável, 0,71. Pode ser que haja uma correlação linear. Mas você é uma pessoa mais criteriosa, talvez queira tentar outra curva, um não linear. O R2 melhorou, foi para 0,85. Essa curva parece fazer mais sentido, por quê? Porque a curva logarítmica, ela tem essa característica, né? Ela começa com uma velocidade de crescimento alta, depois diminui. A sua derivada é o inverso do valor da abscissa, né? Bom, e a gente sabe que na área urbana, a população, quando vai densificando, ela começa com residências mais horizontalizadas. Então ela vai, a cada vez que ela vai avançando, aumentando a densidade, mais gente por metro quadrado, por unidade de área, ou como por hectare, né, como está aqui, as pessoas vão cimentando, asfaltando e telhado. Mas quando chega um determinado ponto, você vê que o aumento da área da densidade populacional não significa um mesmo aumento, né, numa velocidade equivalente na fração de área impermeável. Por quê? Ao longo dos anos, aquela área que só tinha residências horizontais começa a densificar mais, mas com edifícios, né? 2 andares, 3 andares, 5 andares, 20 andares, seja lá quantos andares for. Então, é só para dar um contexto do que são essas variáveis. Bom, eu vou fazer o teste R e depois o teste RS, como estão as abas aqui embaixo, vocês estão vendo. O teste R é o teste que vai verificar a evidência de haver correlação linear entre a variável x e a variável y, a abscissa ordenada, a densidade populacional e a fração de área impermeável. Bom, e o que é isso aqui? Isso aqui são a hipótese nula e a hipótese alternativa que eu trouxe lá dos meus slides dos vídeos quando eu falo do coeficiente de correlação linear amostral, correlação linear de Pearson.
Eu estou verificando se as populações de onde eu tirei essas amostras possuem uma correlação linear. Como? Testando a hipótese de que há correlação linear. Ou seja, testando a hipótese de que o coeficiente de correlação linear de Pearson é diferente de zero, de forma significativa. Tá? No entanto, como eu não tenho acesso a essas duas populações, né? Aqui são amostras, eu calculo, eu uso o estimador do ρ. O estimador do ρ, né, é o R, coeficiente de correlação linear de Pearson amostral. Então eu acrescentei aí mais um sobrenome, amostral, porque eu vou usar os valores da amostra para calcular o R. Eu já fiz isso automaticamente aqui, ó, deu 0,842. Posso depois fazer um vídeo mostrando como se faz isso manualmente, mas eu aproveitei o Excel aqui e vim em dados, análise de dados, correlação. Aí eu peguei aqui o intervalo, que eu quero pegar as variáveis, rótulos na primeira linha, para ele reconhecer que na primeira linha estão os rótulos. O intervalo de saída eu escolho aqui, dou um Enter e ele vai gerar essa matrizinha, tá? Esse valor é o valor do R, coeficiente de correlação linear amostral de Pearson. Beleza? Então, eu estou testando aqui a hipótese de haver correlação linear. Para fazer isso, eu vou comparar a estatística de teste, que é esse T0, que é o nome estatístico que a gente usa para cálculos da amostra. Então, aqui vem da amostra, a gente acabou de calcular, n-2, n é o tamanho da amostra 12, e aqui embaixo a raiz quadrada de 1 menos R2. Esse valor deu 4,95. Vou comparar o valor 4,95 com o valor da curva T. Para eu achar o valor da curva T, eu preciso do número de graus de liberdade, que eu aqui coloquei por extenso, é o ni, a letra ni grega, tá? Para este teste de hipótese, ni é igual ao tamanho da amostra menos 2, n menos 2, ou seja, 10, que é 12 menos 2. O alfa eu adoto 0,05, ou seja, estou adotando 5% de nível de significância. Vou na curva T, no caso aqui eu usei a função do Excel também, ó, bicaudal. Ela pede a probabilidade, que é o 0,05, e pede o número de graus de liberdade, e aí ela te dá o valor do T crítico. Usa a letra C, né? Se o módulo de T crítico, então eu vou comparar esses dois, for maior que o módulo de T0, na verdade é o contrário. Se o módulo de T0 for maior que o módulo de T crítico, rejeita H0. Foi isso que aconteceu. Eu fiz aqui também um se, né? Um condicional aqui, ó. Se o módulo de T0 for maior que o módulo de TC, rejeita H0. O que é que significa isso? H0 diz que não há correlação. E eu estou rejeitando esta afirmação. Então, existe correlação linear. Interessante, né? Porque eu falei que parece que o modelo de logaritmo é melhor. Tá? Eu não vou fazer essa discussão aqui. Existem outros critérios, outras coisas que a gente tem que fazer para escolher o melhor modelo, tá? E por enquanto, pelo menos eu descobri que a reta, né, é como se a reta potencialmente fosse um modelo para descrever a relação entre os dois, tá? Então existe uma correlação linear sim entre densidade populacional e fração de área impermeável, certo, pessoal? Muito obrigado aí. No próximo vídeo eu vou fazer o teste do coeficiente de Spearman, que é mais ele generaliza, né? Ele também serve para correlações não lineares. Então, pessoal, a gente termina por aqui e no próximo vídeo vai ser no Excel também coeficiente de correlação de Spearman.